Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Daniel, professor de Química aqui do GTUSP. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é cinética química, que é a parte da química que estuda velocidade das reações químicas e os fatores que vão influenciar, né, a velocidade da reação e também o mecanismo das reações, né, objeto de estudo aí da cinética química. A gente vai dividir essa aula, pessoal, em 5 módulos, ok? E aí a gente tem, primeiro, a parte da teoria das colisões, né, a parte teórica. A gente vai ver no segundo módulo a parte de gráficos. A gente vai ver quais são os fatores que vão aumentar a velocidade da reação química. E os 2 últimos módulos têm a ver com a velocidade, né, da reação química. A gente tem a velocidade média no 4º módulo e a lei da velocidade ou equação da velocidade, para a gente fechar a nossa aula de cinética química, ok, gente? Então vamos lá? Bom, a teoria das colisões, né, e teoria do complexo ativado, ela fala o seguinte, que uma reação química ela somente vai ocorrer se houver colisões efetivas entre as moléculas dos reagentes dessa reação química. Ou seja, né, para que haja reação química, tem que acontecer choques, né, entre as moléculas dos reagentes, colisões. Mas como vocês podem ver aí, né, no slide, está falando colisão efetiva. Então não é qualquer tipo de colisão, né, que vai produzir produto, que vai então, né, desencadear a nossa reação química, certo, gente? E o que seria uma colisão efetiva? Bom, colisão efetiva é uma colisão produtiva, é aquela colisão, né, que após ocorrer vai gerar produtos, ok, gente? Bom, então essa colisão efetiva, né, que é a colisão bem-sucedida, que vai gerar produtos, ela deve ter 2 características, certo? Ela deve apresentar uma orientação, né, favorável à formação dos produtos. Então, o choque, pessoal, né, quando a molécula encontra com outra molécula, esse choque ele não deve acontecer em qualquer ângulo, né, sob qualquer ângulo, sob qualquer, né, orientação espacial. Existe uma orientação geométrica adequada, tudo bem? Para que, então, esse choque seja, né, um choque bem sucedido. Então, a gente fala aí, né, no termo colisão bem orientada, certo? Ou choque bem orientado. Tudo bem? E outra coisa que tem que acontecer, né, simultaneamente, ou seja, essas 2 condições elas são simultâneas, elas devem acontecer ao mesmo tempo. Além do choque ser bem orientado, né, ter uma geometria legal, eu tenho que ter um valor mínimo de energia. Então vocês lembram lá que na termoquímica, né, a gente discutiu que para romper ligações a gente precisa de energia, né? Toda quebra de ligação é um processo endotérmico, ok? Então essa energia vai vir de onde? Vai vir da própria colisão, certo? Então a colisão ela deve acontecer sob um valor mínimo de energia, tudo bem? Esse valor mínimo de energia ele varia de reação para reação, tudo bem? A gente fala, né, que esse valor mínimo necessário para que, então, né, os reagentes possam se tornar produtos, a gente chama isso de energia de ativação. A gente vai discutir isso mais para frente daqui a pouquinho, ok, gente? Então, voltando, ó, para a gente concluir aqui, o que é uma colisão efetiva? É aquela colisão que deve, ao mesmo tempo, ter uma orientação legal, uma orientação espacial favorável, e ela deve ter também um valor mínimo de energia, tudo bem, gente? Bom, então, vamos dar um exemplo aí de reação química. O gás hidrogênio e o iodo, tudo bem? Na forma gasosa, eles reagem para formar o iodeto de hidrogênio, que é uma substância composta. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho 2 moléculas, certo? De substâncias simples, que vão se chocar, elas vão colidir entre si, e o resultado dessa colisão vai ser a formação do iodeto de hidrogênio, que é o HI, certo? A substância composta. Bom, então nós sabemos que, para que a reação aconteça, primeiro, eu tenho que quebrar a ligação entre os reagentes. Então, o hidrogênio ele não vai mais fazer parceria com o hidrogênio. Então, essa ligação ela deve ser rompida. Tudo bem, gente? Então, aqui, essa ligação que aparece, vou destacar aqui para vocês, ó, essa ligação aqui, ela deve ser quebrada, certo? Porque o hidrogênio ele vai trocar de parceiro, ele não quer mais saber, né, de fazer parceria com o hidrogênio, ele quer um novo parceiro agora, ele quer ligar ao iodo. Tudo bem? Da mesma forma, o iodo, ele está ligado com outro iodo aqui, certo? Então, esse iodo, ele vai querer ligar com o hidrogênio. Ele vai querer fazer ligação com o hidrogênio para formar justamente a molécula do HI. Então, essas 2 ligações aí que eu mostrei para vocês, que são as ligações que aparecem nas moléculas dos reagentes, né? Elas devem ser rompidas, tudo bem? Para isso, eu vou precisar de energia. Tudo bem? Toda quebra de ligação é endotérmica. Lembra que a gente discutiu isso lá na termoquímica.
ok? E essas ligações aqui do hidrogênio no iodo são as novas ligações, são aquelas ligações, então, que vão ser formadas durante a reação. Ok, gente? Então, lembrando que a reação química, para acontecer, ela precisa de colisões. Por quê que deve haver colisões? Porque ligações devem ser quebradas para que os átomos se rearranjem, eles troquem de parceiros. Então, é assim que a gente tem que enxergar uma reação química, tudo bem? Bom, então aqui a gente tem, olha só, nessa tabela. A primeira colisão, ela não é efetiva, tudo bem? Por que que ela não é efetiva? Porque ela não tem uma orientação legal, certo? Então, essa colisão, ela não é favorável à formação dos produtos, tudo bem? E nem a segunda colisão. Agora, já a última colisão, essa colisão sim é bacana, porque eu tenho uma colisão que, espacialmente falando, né, geometricamente falando, ela é uma colisão favorável à formação dos produtos, tudo bem? Mas não é só um lance de geometria, eu tenho que ter também energia suficiente. Então aquela colisão ela deve ter uma intensidade, certo? Bom, então aqui, de novo, ó, se eu tenho uma colisão que não é eficaz, que é o caso dessa colisão aqui, tá? Ó, essa colisão não é uma colisão eficaz. As moléculas elas se chocam, mas acontece o quê? Acontece nada, né? Os reagentes, eles voltam lá, certo? Para suas posições, o hidrogênio lá vai para um lado, o iodo vai para o outro lado, não teve reação, e aí eles tentam recomeçar. Bom, aí se eles se chocarem novamente, certo? Só que com uma orientação, favorável, que é essa orientação aqui, ela é favorável à formação dos produtos, tudo bem? Aí sim acontece a reação e a formação dos produtos, tudo bem, gente? Bom, agora aqui, olha só, gente. A reação, quando ela acontece, então vamos supor que ocorreu uma colisão efetiva. Vamos supor que essa colisão teve uma orientação bacana e a energia também foi legal, foi uma energia suficiente para, então, os reagentes se transformarem em produtos. Mas os reagentes não se transformam assim em produtos de uma vez. Existe uma etapa intermediária, vamos dizer assim. Existe uma espécie química que ela não é mais reagente, Então, logo após a colisão efetiva, essa espécie química ela se forma, tudo bem? Essa espécie química que vocês estão vendo aqui, ó, a gente chama de complexo ativado, tá? O complexo ativado, ele se forma logo após a colisão efetiva, tudo bem? Então, eu já não tenho mais reagentes, mas ainda não são os produtos, certo? Então, a formação desse complexo ativado antecede a formação dos meus produtos, certo? E o que seria esse complexo ativado? Então, está escrito aí, ó, complexo ativado é um complexo intermediário, certo? E transiente. O que seria transiente? Muito instável, Dura muito pouco tempo. E ele é formado logo após uma colisão efetiva, tá? E ele antecede a formação dos produtos finais, tudo bem? Vocês podem perceber que durante o complexo ativado, o que eu tenho aí? Olha, os 4 átomos, os 2 átomos da molécula do hidrogênio, mais os 2 átomos da molécula do iodo, eles estão todos juntinhos aí, certo? Bom, então, o que acontece durante a existência desse complexo ativado? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Gente, enquanto as ligações entre os 2 hidrogênios e os 2 iodos estão sendo rompidas, então, ó, essas 2 ligações aqui são as ligações que eu não quero mais, eu não estou mais interessado nessas 2 ligações. Por quê? Porque são aquelas ligações antigas lá, aquelas ligações dos reagentes. O que eu quero agora? Eu quero o iodo com hidrogênio, certo? Bom, então essas ligações aqui, elas devem ser formadas. Bom, só que o átomo, ele não é bobo, ele é esperto. Ele não vai largar o parceiro antigo sem antes não estar garantido com um novo parceiro. Então o que ele faz? Ele, enquanto está rompendo a ligação com o parceiro antigo, com outro hidrogênio no caso, o iodo também está rompendo com outro iodo, ele já está lá segurando no novo parceiro, certo? Então, enquanto está ocorrendo a quebra da ligação antiga dos reagentes, ao mesmo tempo já vai se formando as ligações dos produtos, as novas ligações, certo? Tudo bem? Então, quando as ligações dos reagentes estiverem totalmente enfraquecidas, rompidas, as ligações entre os novos parceiros, H com I, no caso, já estão totalmente formadas. E aí, quando essas ligações estão já totalmente formadas, eles se separam, Então, na verdade,
os átomos eles não se separam primeiro para depois formarem uma nova ligação. Não, isso não acontece, tá? Então, durante a quebra já está ocorrendo a formação da nova ligação. Então, quando eles se separam, eles já se separam na nova conformação de produto final, certo, gente? Bom, e o que seria, então, vamos discutir mais um pouquinho sobre, né, essa energia mínima da qual os reagentes precisam para, então, formar o complexo ativado, né? Então a gente sabe, né, agora que antes de formar produto tem que formar o quê? Complexo ativado, certo? Então o reagente formou o complexo ativado, a reação ela prossegue, então finaliza formando os produtos. Tudo bem? Então qual que é a parte difícil da reação? É dos reagentes até chegar no complexo ativado ou do complexo ativado até chegar nos produtos? Tudo bem? Então qual que é a parte difícil? A parte difícil é a parte, né, inicial. A parte dos reagentes até chegar no complexo ativado. Por quê? Porque é a parte que requer energia, certo? Então, por que as moléculas elas não reagem simplesmente, né, com qualquer colisão? Porque existe esse valor mínimo aqui, que é o valor para que os reagentes se transformem em complexo ativado. Essa energia mínima que eu tenho que dar para o meu sistema, né, para os meus reagentes, para eles se transformarem aqui no complexo ativado, e isso a gente chama de energia de ativação, tudo bem? Então, dá um exemplo assim, né, da física, vai. Então, imagine que vocês têm uma pedra e tem que empurrar essa pedra, né, certo? Aqui desse estado inicial aqui, e fazer chegar aqui nesse estado final, tudo bem? A parte difícil é o quê? A subida, né? Você sair da pedra aqui, né, dessa parte aqui mais baixa e chegar aqui no topo, certo? Depois que chegou aqui nessa parte, a descida é fácil, né? Ela é espontânea, não preciso mais de energia, tá? Então eu posso pensar da mesma forma, olha, a parte difícil é o reagente se transformar em complexo ativado. Do complexo ativado até o produto, gente, um abraço, né? Essa parte, né, ela é espontânea, ela acontece sozinha, eu não preciso mais, né, dar um empurrãozinho energético para as minhas moléculas, certo? Então, gente, essa energia aqui, certo, dos reagentes, até chegar aqui na situação de mais alta energia. Qual que é a situação de mais alta energia, né, do meu sistema? É a energia que está associada ao meu complexo ativado, certo? Então, aqui desde o reagente até lá em cima, até chegar no complexo ativado, isso é minha energia de ativação. Tudo bem? Certo? Bom, e aqui essa parte aqui, né, ó, essa energia toda aqui liberada. Então vocês estão vendo que nesse caso a energia liberada ela é maior do que a energia que foi absorvida anteriormente. Então se vocês lembrarem lá da termoquímica, né, se a energia liberada é maior, né, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma reação exotérmica nesse caso. Tudo bem? Bom, então logo na sequência, a gente vai falar aí dos gráficos para a gente entender melhor, né, como calcula a energia de ativação, o ΔH, né, isso aí tem tudo a ver com a aula de termoquímica, vocês vão ver aí no próximo módulo. Então a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta então para o segundo módulo. Até lá.